Olá, meus amigos, tudo bem? A próxima etapa do nosso curso, a gente vai falar sobre outras classificações de custos. Já falamos um pouco sobre essa classificação no nosso curso, que diria que é uma classificação um pouco controversa. Alguns autores defendem a classificação, outros autores não defendem a classificação. E eu vou dizer por quê daqui a pouquinho, ok? Então vamos lá, outras classificações de custos. Lembrando, pessoal, que a gente tem basicamente duas classificações, duas naturezas de classificação de custos. Primeiro, quanto à apropriação aos produtos, que os custos são diretos ou indiretos. Diretos, se a gente puder atribuí-los diretamente ao produto, se ele tiver direta identificação com o produto. E indireto, se ele não tiver essa identificação direta e a gente necessitar de critérios de rateio. Já quanto ao nível de atividade ou quanto ao volume de produção, a gente tem basicamente a classificação entre fixos e variáveis. O fixo são custos que a gente vai ter ele fixo durante um certo intervalo relevante, de acordo com o volume de produção, né? De acordo com a capacidade produtiva. E variável se ele variar proporcionalmente à quantidade produzida. Só que aí surgiram algumas classificações, né, derivadas dessa classificação de fixo e variável, que é a classificação de custos em semifixos e semivariáveis. Os custos chamados de semivariáveis, pessoal, né, são aqueles custos que são fixos até uma certa produção, fixos até uma certa quantidade produzida, e a partir de uma certa quantidade produzida eles passam a ser variáveis, eles passam a variar proporcionalmente à quantidade produzida. Né? Ou seja, eles são chamados assim de semivariáveis porque eles são fixos até determinado patamar de produção e depois eles passam a ser variáveis. Eles têm uma chamada flexão, né? Eles são fixos e flexionam e passam a ser variáveis. O ideal seria que chamássemos eles de custos flexíveis. Porque essa questão de semivariável, eles não são... os custos variáveis em si, muitas das vezes, eles são tratados como semivariáveis. Eles são semivariáveis, mas a doutrina majoritária chama eles apenas de variáveis. Porque se chega um momento que eles variam com a produção, eles são variáveis. Mas enfim, isso pode cair na sua prova e a banca pode cobrar assim de vocês, como semivariáveis. É importante que a gente saiba que existe essa classificação. Exemplos básicos: as utilidades, né? Água, energia elétrica, gás, que aí você paga um valor fixo até um certo consumo e a partir de um certo consumo você paga proporcionalmente ao que esse consumo aumenta. Beleza, pessoal? Outra forma de ver o semivariável, pessoal, é quando ele é fixo independente de produção. Você tem um custo independente da produção for zero. Você tem um custo e a partir do momento que você inicia a produção, né, ele já inicia como variável. Ok? Exemplo, salário dos vendedores de uma loja que sejam compostos de uma parte fixa e de uma comissão sobre as vendas. Ou seja, independente do cara vender, independente do que ele faz de produção, né, de prestação de serviço, ele recebe um fixo. Além disso, se ele começar a produzir, se ele começar a vender, aí ele tem a parcela variável. Ou seja, esse tipo de custo você tem uma parcela que é fixa e uma parcela que é variável. Ok, meus amigos? Aí a gente passa para o semifixo. O custo semifixo, pessoal, é o mesmo de custo por degrau. Né? Ele é fixo durante um determinado ponto e a partir de um certo patamar de produção, ele passa a continuar sendo fixo, só que em outro patamar. A partir de um certo patamar de produção, ele passa a ser fixo, só que em outro patamar. Eles são chamados de custos por degraus, custos escalonáveis. Né? E é por que a crítica em relação a esse custo? Olha só, o custo é fixo até uma produção de X, o custo varia de patamar, mas é fixo até a produção de Y, o custo varia novamente de patamar, só que ele é fixo até a produção de Z unidades, e ele de novo varia mais uma vez, mas ele mantém fixo até a produção de W unidades. Qual é a crítica, né, pessoal, desse modelo, da classificação de semifixo, né? Quando a gente classificou lá o custo como fixo, lembra que eu comentei com vocês que um custo era fixo dentro de um intervalo relevante? Ou seja, esse tipo de custo semifixo aqui, a doutrina majoritária classifica ele como fixo, provavelmente dito, porque eles são fixos, eles só mudam de patamar a partir do momento que eu tenho um aumento na demanda e um aumento da capacidade instalada.
Talvez essa classificação se justifique quando essa mudança de patamar seja muito rápida, vamos dizer assim. Aumenta um pouquinho a produção, já muda de patamar. Aumenta um pouquinho a produção, já muda de patamar. Se você tiver um aumento de patamar, mas segundo um aumento de demanda considerável, a gente nem deveria considerar ele como semifixo, deveria considerar ele como fixo, porque ele é fixo dentro da capacidade instalada, como é o conceito de custo fixo. Mas beleza, existe uma parte da doutrina que defende essa classificação de semifixo e outra pode cair na sua prova. Ok? Beleza, pessoal? Então, ó, esses custos, né? Eu coloquei como exemplo aqui, pessoal, desses custos escalonáveis, por exemplo, né? O aluguel de uma máquina que faz análises clínicas. E essa máquina, ela tem capacidade de realizar até 2.000 análises clínicas por período, por mês, por exemplo. Certo? Como é que a gente vai fazer com esse custo? Se a empresa tem demanda de 0 até 2.000 exames, ele vai precisar alugar uma máquina só. Então o custo de aluguel vai ser lá R$10.000 dessa máquina. Se a empresa passar a ter uma demanda de mais de 2.000 exames, ele vai precisar alugar uma segunda máquina. E aí o que vai acontecer com esse custo? Ele vai passar a ser de 20.000. Se a empresa crescer consideravelmente e essa demanda agora para os exames superar 4.000, a empresa vai ter que alugar uma terceira máquina. E esse custo vai para 30.000. Se a empresa crescer mais ainda e a demanda ultrapassar os 6.000 exames, a empresa vai precisar alugar uma quarta máquina. E aí o custo vai passar a ser 40.000. Então é assim que funciona o custo semifixo. Vocês perceberam que essa mudança de demanda, me parece aqui pelo exemplo, né, que é muito rápida, né? 2.000 exames, me parece que a empresa cresce rápido ali e a gente pode classificar como semifixo. Mas, por exemplo, vamos supor que esse patamar só seja a cada 20.000 exames, por exemplo. É muito difícil a gente subir 1, 2, 3, 4 degraus aí durante um período relativamente curto, médio de tempo. Então a gente pode classificar esse custo como fixo. Como aqui essa mudança de escalonamento, essa mudança de degrau foi relativamente rápida, como a gente está vendo aqui, aí a gente pode até chamar ele de semifixo. Ok? Beleza, como é que isso pode ser cobrado da gente, pessoal, na nossa prova? Olha só, caiu na prova do CESP. Tendo em vista que os custos podem ser classificados quanto à forma de apropriação ou quanto à variabilidade, julgue o item a seguir. Os custos semifixos, olha só, variam com o nível de produção de bens ou serviços, mas ocorrem, ainda que caiam, mesmo que não ocorra uma produção, como é o caso dos gastos com a conta de energia elétrica da fábrica e a de telefone. Primeiro que essa questão está pessimamente escrita, né? Está muito mal escrita. Mas deu para entender um pouco do que a banca quis dizer. O que a banca quis dizer aqui? Ela disse que os custos semifixos são aqueles que variam com o nível de produção. Já está errado, né? Os custos semifixos não variam com o nível de produção. Eles aumentam de patamar com um aumento considerável da demanda, vamos dizer assim. É o que eu poderia dizer. Mas eles não variam com o nível de produção. Então o item já está errado aqui por si só. Mas vamos analisar. Mas ocorrem, ainda que caiam, mesmo que não ocorra uma produção. O que te lembrou isso aqui? Lembra daquele custo que a gente viu nos slides anteriores? Que ele ocorre mesmo com a produção igual a zero? E que ele varia com o nível de produção? Esse custo é aquele semi-variável? Pois é, esse é o custo semi-variável. E aí botou o exemplo, gasto com a conta de energia elétrica da fábrica e de telefone. Esse é um exemplo, apesar de mal escrito o item, mas é um exemplo de custo semi-variável e não semifixo, como pretendia o examinador. Então o gabarito desse item está errado. E com isso, pessoal, a gente termina essa etapa da aula, uma etapa curta, porém uma etapa que pode cair na nossa prova. Em breve, mais contabilidade de custo. Grande abraço. Clique like.